Boa tarde, sou o professor Jair Campos, hoje com a aula número 11, falando um pouco sobre trigonometria. Na aula de hoje vamos apresentar apenas alguns conceitos e algumas aplicações. Nas aulas seguintes continuaremos a tratar do assunto trigonometria. Vamos encerrar o trabalho de estudo de trigonometria, lá nas aulas futuras, resolvendo a questão 176, prova amarela do Enem 2015. Então vamos estudar um pouco? Primeiro, o que é círculo trigonométrico ou circunferência trigonométrica, ou simplesmente ciclo trigonométrico. Nós chamamos de circunferência ou ciclo trigonométrico a circunferência que tem o centro, o ponto O, interseção com os eixos de coordenadas, o eixo X e o eixo Y. Então o centro do círculo trigonométrico é a origem do sistema cartesiano. No círculo trigonométrico, nós consideramos o raio unitário. Então, no círculo trigonométrico, o raio sempre vai ser igual a 1. E, ao tomarmos um ponto qualquer, no caso aqui o ponto A do círculo, como origem de todos os arcos no círculo trigonométrico, aí nós escolhemos o sentido de percurso. Sentido anti-horário como sendo o sentido positivo e o sentido horário, o sentido negativo. Lembrando ainda que o eixo X é chamado de eixo dos cossenos no círculo trigonométrico e o eixo Y é chamado de eixo dos senos. Em seguida, nós vamos definir seno, cosseno e tangente no círculo trigonométrico. Isto é, relacionar o seno com os segmentos do eixo Y e o cosseno com os segmentos do eixo X. E também o segmento AQ com o segmento de tangente. Para isso, vamos pegar uma caroninha lá nas razões trigonométricas na geometria plana. Tomando o ponto P, no primeiro quadrante, temos aqui o arco positivo AP. Fazendo a projeção de P sobre o eixo X, nós temos o ponto N. Fazendo a projeção sobre o eixo Y, nós temos o ponto M. Assim, construímos o triângulo retângulo ONP, retângulo em N. Nós sabemos que no triângulo retângulo, o seno do ângulo agudo é o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, NP sobre OP. Mas OP vale quanto? OP vale 1. E o segmento NP e o segmento OM são paralelos, portanto, eles têm a mesma medida. Então, NP é igual a M. Então, o segmento OM é o que nós chamamos de seno do ângulo A. Analogamente, o cosseno. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente ON, hipotenusa OP. A hipotenusa OP vale 1, então N sobre 1 é ON. Então, o segmento ON do eixo X é que nós chamamos de cosseno de A. Então, o cosseno é dado no eixo das abscissas e o seno no eixo das ordenadas. Ou que o segmento OM é o seno de A e o segmento ON é o cosseno de A. Da mesma forma, nós vamos definir a tangente. Do triângulo retângulo, a tangente é o quê? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas o que é o segmento ON? Nós já fizemos aqui que o segmento NP. O segmento NP é mesmo o segmento ON. Então, a tangente vai ser o segmento OM, que é igual a este, pelo cateto adjacente, que é ON. Mas o que é OM? OM é o seno de A. E ON é o cosseno de A. Então, tangente é a razão entre o seno e o cosseno. Mas como nós não podemos dividir por zero, então temos que impor aqui a condição que o cosseno de A deva ser sempre diferente de zero. Agora, vamos relacionar a tangente com o segmento AT. Para isso, vamos utilizar os dois triângulos, o triângulo ONP e o triângulo OAQ, dois triângulos retângulos semelhantes, pois esse cateto é paralelo com esse. Então, dois triângulos retângulos que possuem catetos paralelos, eles são semelhantes. Por serem semelhantes, o que nós sabemos? Os lados de um são proporcionais aos lados do outro. Então, o cateto menor, ON,
está para esse cateto OA, assim como o cateto NP está para o cateto AQ. Mas o que é o segmento OA? O segmento OA é o raio do círculo. E nós sabemos que o raio do círculo vale quanto? Vale 1. Então, substituindo o OA por 1. Em seguida, fazendo aqui a permutação dos extremos, que é uma propriedade das proporções. Permutando os meios, permutando os extremos, a proporção não se altera. Isto é, a razão de semelhança permanece a mesma. Então, vamos permutar. Permutar é trocar. Então, lugar de ON, vou escrever AQ, e lugar de AQ, não vou escrever ON. Então, AQ vai ser igual a NP sobre ON. Mas NP, o que é NP? NP é o segmento OM. Mostramos aqui. Esse segmento é paralelo com esse, então eles são congruentes. Mas o que é OM? OM é o seno de A. E ON é o cosseno de A. Então, o seno de A sobre o cosseno de A é o segmento AQ. Mas o que é seno de A sobre cosseno de A? É tangente de A. Visto anteriormente, tangente de A é seno de A sobre cosseno de A. Mas como seno de A sobre cosseno de A é igual a Q, então tangente de A é o segmento AQ. Beleza. Valores notáveis. Temos aqui uma tabela com alguns valores do seno, cosseno e tangente de 0 a 2π. Não se preocupe, essa tabela, ninguém precisa saber essa tabela de cor, não. Apesar que nós conhecemos lá da geometria plana, né? Os 30, 45 e 60 graus, regrinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1. E embaixo, todo mundo é 2, extrai a raiz do numerador. Raiz de 1 é 1, raiz de 2 é raiz de 2, raiz de 3 é raiz de 3. Então, seno de 30 graus, raiz de é meio, de 45, raiz de 2 sobre 2, de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. O inverso é o cosseno. Raiz de 3, 2, 1. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. A tangente, basta dividir o seno pelo cosseno. Então, dividir, corto 2 com 2. 1 sobre raiz de 3, racionalizando raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1. Aqui cancelo o 2 com 2, fica raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. E aqui são lá no ciclo trigonométrico, mostraremos depois. Né? Seno de π sobre 2, lá em π sobre 2, a ordenada é 1. Em π, a ordenada é 0. Em 3π sobre 2, a ordenada é menos 1. Em 2π, normalmente 0. Mesma coisa o cosseno. Em π sobre 2, o cosseno é 0. A ordenada abscissa é 0. Em π, a abscissa é menos 1. Em 3π sobre 2, a abscissa é 0. E em 2π, a abscissa é 1. Então, temos aqui alguns valores. Lembrando que nas questões do Enem, concursos, de modo geral, esses valores, eles são fornecidos. Então, não há necessidade de ficar preocupado. É bom entender como se faz para obter esses valores. Mas não precisa se preocupar com isso. O mais interessante é calcular seno, cosseno e tangente de valores de 0 a 2π, que não está incluído aqui na tabela, ou de valores maiores do que 2π, como veremos a seguir. Letra A. Quanto vale o cosseno de 5π sobre 4? Primeiro, 5π sobre 4 está entre 0 e 2π. Por que tem 0 e 2π? Porque 5 é menor do que o dobro de 4. Né? Vai ser 4π mais 1π. 5π sobre 4. Então, nós temos que 5π sobre 4 é entre 0 e 2π. Então, para obter o cosseno de 5π sobre 4, basta marcar no primeiro quadrante a menor determinação positiva do arco, que é π sobre 4. Em seguida, contar quantos π sobre 4 até 5π sobre 4. Então, aqui, 1π sobre 4, aqui, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4. É um arco do terceiro quadrante e é menor, esse arco é menor do que 2π. Ele está compreendido entre 0 e 2π. Aqui seria 6π sobre 4, aqui seria 7π sobre 4, aqui seria 8π sobre 4. Aí seria uma volta. Mas como nós vimos, esse triângulo e esse triângulo são congruentes. Então, eles têm este cateto
é igual a este cateto também é igual a este cateto. Então, o arco de π sobre 4 e o arco de 5π sobre 4, em modo, ele tem o mesmo valor do cosseno. Só que no primeiro quadrante o cosseno é positivo e no terceiro quadrante o cosseno é negativo. Basta lembrar lá do plano cartesiano. Primeiro e quarto quadrante, abscissa positiva. Segundo e terceiro quadrante, abscissa negativa. Como está no terceiro quadrante, o cosseno é negativo. E vale, portanto, menos raiz de 2 sobre 2. É dado o cosseno de π sobre 4. Cosseno de π sobre 4, por estar no terceiro quadrante, vai ser negativo. Os triângulos são congruentes, então ele vale menos cosseno de π sobre 4, que é menos raiz de 2 sobre 2. B. Quanto vale seno de 8π sobre 3? Note que 8π sobre 3 é mais de uma volta. E uma volta vão ser 6π. 6 sobre 3, 2. Uma volta são 6π sobre 3. Para 8π sobre 3, faltam o quê? 2π sobre 3. Então, 8π sobre 3 equivale a uma volta, 2π, mais 2π sobre 3. Vamos marcar no ciclo trigonométrico. Ou nós pegamos direto 2π, uma volta completa no ciclo trigonométrico, mais 1π sobre 3, 2π sobre 3. Ou simplesmente contando 1π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3, 4π sobre 3, 5π sobre 3, 6π sobre 3, 7π sobre 3, 8π sobre 3. Então a extremidade do arco igual a 8π sobre 3 está aqui no segundo quadrante. Como o seno é definido como sendo a ordenada do ponto no ciclo trigonométrico, então π sobre 3 e 8π sobre 3 têm o mesmo seno. Como o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, então o seno de 8π sobre 3 também vai ser raiz de 3 sobre 2.